Sim, meu Deus, o Senhor é um Deus de milagre, de promessas, um Deus tremendo, Pai. E quando nós estamos nas suas mãos, no seu poder, Ele vem, Ele opera, Ele se manifesta de forma tremenda, Pai. Oh, Jesus, tenha liberdade nessa hora. Tenha liberdade para vir com teu poder, meu Deus, e tocar sobre nós. Lama norena lama mama tiriri cantore covarida lama mama tiriri. Vai amando a Ele, adorando, adorando, chamando por Ele, aleluia. Ribalabatorina lama mama tiriri canto 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 cantorima lama mama tiriri. Esse é o momento de comunhão, de intimidade, de chegar mais perto. Ah, Espírito Santo, tem liberdade agora. Que o seu poder, meu Deus, venha acender a chama. Que ele abrase a alma dessa pessoa, a tua presença. Que ele acenda a chama dentro dela. Ah, Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Ribalamamachuriri canto, canto, cantore malamateri. Deus está te chamando à comunhão, à intimidade, a chegar mais perto. Aleluia, 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 aleluia. Isso, você pode se aproximar, você pode chegar mais perto. Aleluia, labababachuriri, charanalá, ricanto, cantoriada, lamama, maturiada, orida, lavatere, malai, ricantorida, labatere, xeremalamachuri. Ah, nós queremos, ó Deus, queremos ir além de um culto, de um ritual. Não queremos apenas, meu Deus, um ritual nesta hora, mas queremos chegar mais perto do Senhor. Queremos sentir a tua presença verdadeiramente, Pai. Ah, queremos comunhão, Deus. Queremos ser adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Ah, Senhor, o véu foi rasgado. Já não há mais nada que nos impede de chegar ao Senhor. Então queremos chegar, então queremos comunhão. Aleluia, 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 aleluia. Se você amar a Ele, se você o adorar, a presença dEle vem, ela te toma, Ele se manifesta sobre a tua vida. Glori balamaturina lama matiriri cantarena lamatiri riana lama matiriri xerena lamatiri. Isso, vai amando, vai se aproximando dEle. Osana, 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 Osana. Oh, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Alamanurina lamamamatiriri xere riana lamamatiriri cantore covarida lamatere malamatiri. Isso, ama o Senhor agora. Shalamanurina lamamatiriri cantarina lamatiri. Isso, se aproxima dEle. Diga: Senhor, meu Deus, o meu coração, ele está pronto e está aberto para ouvir tua voz. Diga: tem liberdade na minha vida, em todo tempo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, posso convidar vocês a vir um pouquinho mais à frente, todos? Pode ser? Senão fica até feio, vocês ficam lá no fundo. Isso, vem mais pertinho. Amém? A Bíblia fala que o altar hoje ele está aberto a todos nós. Só foge do altar um povo que não tem Deus. Quem tem Deus se aproxima, vem para perto. É verdade ou não é? Jesus morreu para você ter acesso ao altar. E aí você se afasta do altar, é como se você rejeitasse o que Jesus fez lá no Calvário, que ele rasgou o véu por você. Amém? Então queira se aproximar, queira ser próximo do altar de Deus. E aí a bênção de Deus ela vem. Amém? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Vamos entrar na palavra de Deus. Abaixa só um pouquinho o fundo do museu aqui, um pouquinho só isso. Você vai abrir tua Bíblia lá em Salmos 119, Salmos 119, versículo 65. Salmos 119, 65. Amém?
119:65. Choveu bastante hoje, irmãos, não, né? Mas ajudou, né? Refrescou um pouco, não refrescou? Vocês estão gostando do calor, não estão? Quando eu pergunto aqui, pessoal, vocês gostam mais do frio ou do calor? Todo mundo fala do calor. Agora estão todo mundo com saudade do frio, né, irmãos? Com aquela saudadezinha do frio. Mas logo volta, né? Logo o inverno está aí de novo. Amém? Salmos 119:65. O missionário tem empregado esses dias, ele tinha falado sobre o juízo. O juízo ele é importante para nós. Não sei você, se algum momento da tua vida, você já olhou para trás e você percebeu, puxa vida, eu fiz algo que eu não deveria ter feito, eu dei um passo que eu não deveria ter dado na minha vida. Eu vou até mais longe, tem gente que um dia casou porque não tinha juízo. É verdade ou não é? Pela falta de juízo se casou. Outros se separaram por falta do quê? De juízo. E tem um que casou por falta de juízo, se separou por falta de juízo, não é? E às vezes está casando de novo por falta de juízo de novo, não é verdade? E vai fazendo essas coisas. Tem gente que um dia perdeu uma grande oportunidade de emprego por falta de juízo. Tinha um bom emprego, tinha uma oportunidade de crescer, de ir além, mas porque faltou às vezes juízo, faltou ali talvez um pouquinho de cabeça na época, e ele jogou fora. E às vezes de lá para cá, desde aquele momento para cá, a pessoa está capengando. Ela está ali se debatendo. E ela fala, puxa vida, nunca mais eu consegui a mesma situação. E ela olha para trás e pensa, puxa vida, foi por falta de juízo. Amém? Existem pessoas que um dia se desviaram do caminho de Deus. Por falta do quê? Se encantou com alguma coisa veio, a emocionou de alguma forma e ela se foi atrás daquilo. Ou seja, faltou para essa pessoa um pouco de juízo. E a falta de juízo realmente ela atrapalha muita gente. E aqui no versículo 65, o salmista diz assim, ó, fizeste bem a quem? Ao teu servo, Senhor, segundo a tua. Tudo que Deus faz é através da palavra. Mas olha o que ele diz no 66. E aí ele diz assim, ó. Ensina-me o quê? Bom juízo e o quê? E ciência. Ciência é conhecimento, né? Pois crie nos teus mandamentos. E no 67 ele diz assim, ó. Antes de ser afligido, andava como? Andava errado. Mas agora aguarda a tua. Então, quando você lê essas passagens sobre o que o salmista diz, ele traz ali para nós a importância de que a pessoa ela seja ajuizada, ela tenha um bom juízo diante de tudo que ela fizer, diante de tudo que ela estiver caminhando e fazendo. E pela falta, muitas vezes, desse juízo, algumas pessoas têm padecido e o preço que ela tem pago é muito alto. Tudo bem, ela aprende. Muitas pessoas só aprenderam depois que tiveram perdas, que tiveram ali situações que ela realmente sentiu, alguns sentiram por causa de lado financeiro, outras pelo familiar. Tem gente que sente por causa das adversidades que a vida traz para ela, mas uma coisa é a verdade. O que causa tudo isso para nós é a falta de juízo. Então eu preciso de ter juízo. Diga graças a Deus. E aí a Bíblia fala sobre um homem que teve ali um ministério muito bonito, mas por faltar juízo ele jogou tudo fora. 1 Samuel capítulo 13, versículo 6. Vamos lá? 1 Samuel 13, versículo 6. Tem gente que vai dentro de um shopping e ele gasta o que não pode, não é? Às vezes aquele cartão. Eu me lembro uma vez um moço, um auxiliar, foi aquela época que tinha, os bancos começaram a abrir conta para todo mundo e foi dando talão de cheque para todo mundo. Vocês lembram dessa fase? Ano de 2000, 99, lembram disso? E todo mundo começou a ter acesso a talão de cheque. E um moço, um auxiliar da igreja, um dia ele saiu
Não era meu auxiliar, não, era auxiliar de outro pastor. E ele saiu, apareceu com a bolsa de couro dessas executivas. Cara, aquele tempo devia ser uma coisa de uns R$ 250, aquele tempo. Era coisa de uns 2 salários mínimos, mais ou menos. Aí ele chegou também com um relojão bonito no braço e umas roupas lá. Aí esse pastor, que era o pastor dele, olhou para ele e falou: irmão, coisa bonita. E aí, você comprou? Ele falou: comprei. Aí ele virou para ele e falou assim: você não quer para você? Pode pegar. Aí o pastor até estranhou, falou: nossa, ele está generoso, né? Aí ele perguntou: mas como é que você pagou isso? Ele falou: não, pastor, paguei em cheque. Aí o pastor falou: mas você tem fundo para cobrir? Ele: que fundo? Ele catou o talão de cheque e saiu passando. Então entrou na loja, aceitava. Ele estava com a ficha limpa, né, irmãos? Não tinha nada no nome dele ainda. Então comprou a bolsona de cor executivo, comprou um relojão. Não sei nem quanto que era o relógio. Aí ele passou, comprou uns ternos lá para ele e começou a presentear todo mundo. Aí o pastor falou para ele: irmão, volta lá e devolve tudo isso. Ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo. Falta do quê? De juízo. Tem gente que pega o primeiro cartão de crédito e não sabe que ele tem que ter. Depois pagar aquela conta, não é verdade? Ele acha que é só passar o cartão, enquanto passar está valendo, né, irmão? E o dia que chegar a fatura, às vezes a falta de juízo. Esse rei, que nós vamos ler agora, ele teve um começo de ministério muito bonito. O rei Saul, ele foi levantado a rei de uma forma assim bonita, sabe? Um dia o pai dele tinha umas jumentas lá de estimação e a jumenta foge. E a jumenta vai para longe, vai embora. E eles acordam: cadê a jumenta? Tinha sumido. E aí o pai, o Quis, fala para o Saul: Saul, pega um servo ali e vai atrás dessas jumentas. E o Saul pega ali e vai, sem saber para onde que ele estava indo, o que ia acontecer na vida dele. E ele vai, caminho, vai para um lado, vai para o outro, vai para outra cidade, e nada dessas jumentas aí aparecerem. E aí chega um momento que o servo dele fala assim: olha, Saul, nessa cidade tem um vidente, e tudo que esse vidente diz acontece, tudo que ele fala você pode ter certeza que é exatamente aquilo. Vamos até ele? E aí o Saul pensa: mas não tenho nada para oferecer para ele como sacrifício, oferta. E ele fala: não, eu tenho alguma coisa aqui. E eles vão até o profeta. Quando eles chegam, procuram pelo profeta, o Samuel fala para ele assim: fica tranquilo que as jumentas já foram encontradas. E agora ele fala para ele assim: permanece aqui que eu vou declarar o que Deus tem para a tua vida. E ele manda ele ficar. E o Saul, naquele dia, ele é ungido a rei. Amém? Uma unção é derramada, então ele sai de casa procurando uma jumenta e ele volta para casa como rei de Israel. Você vê que coisa tremenda? Por isso que você tem que tomar muito cuidado na tua vida quando você reclama, murmura de alguma coisa ruim que acontece. Porque às vezes até naquilo que parece ser ruim, às vezes tem um agir de Deus. Às vezes tem ali um trabalhar de Deus naquela situação. E você fica chateado, murmura, reclama. Muitas vezes aquilo ali é até uma forma de Deus trabalhar na tua vida. É uma forma de trazer um livramento, de trazer uma saída, uma solução. E o Saul, ele sai procurando as jumentas e volta para casa como rei de Israel. E aí tudo bem, começou bem. E aí chegou um dia que ele ia ter uma batalha contra os filisteus. Os filisteus começaram a cercar o lugar que ele estava. E o Samuel combina com ele: olha, eu vou aí, eu vou oferecer um sacrifício e eu vou abençoar você e o povo para a batalha. E ele vai. Ele junta ali o povo para o dia que o Samuel estava vindo. E os inimigos já estavam realmente próximos da cidade, cercando. E o Saul começou a ficar preocupado. Espera um pouquinho, os inimigos estão vindo, os soldados, porque eles estavam esperando o Samuel e Samuel não vinha. E aí a Bíblia diz que o Saul, ele tem uma ideia de ele mesmo ir e oferecer o holocausto no lugar do Samuel. Só que a Bíblia dizia que ele não podia, ele era rei, mas ele não podia oferecer sacrifício. Era necessário que o profeta fizesse aquilo ali, que o Samuel oferecesse. Amém?
Só que Samuel falou para ele, eu vou chegar. Imagina que fosse hoje. Hoje é dia 19. O Samuel fala assim, ó, dia 19 eu vou estar lá. Aí dá dia 20 o Samuel não chega, 21 não chega, 22 não chega, 23 não chega, 25 não chega, dia 27, aí ele decide oferecer o sacrifício. Deixa eu ler com vocês essa parte, 13:8, amém? E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo fazia o que, igreja? Se espalhava, não é? Cada um começou a sair. Cadê o Samuel? Samuel não veio, esse rei está meio com, sei lá, não está com moral não. E foram se espalhando. E aí diz lá na sequência, ó. E então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que quem chegou? Olha que azar, irmão. O rei Saul vai lá, acaba de oferecer o sacrifício para poder segurar o povo. E aí ele vai lá, ora, adora. Aí o Samuel está chegando lá embaixo, aparecendo. Aí quando ele chega, o Samuel chega, ele imagina assim, ele vai lá, né? Todo contente. Ó, Samuel, não precisava nem ter vindo mais. Eu já fui lá, ofereci o sacrifício, o povo adorou a Deus, aquele clamor, né? Tá tudo certo, resolvido. E aí ele saiu ao encontro para saudar. Olha o do 11. Só um minutinho, pega aí que 1 Samuel. Deixa eu abrir aqui também para acompanhando aqui. 13:11. E aí diz assim, no versículo 11. Então disse Samuel, que fizeste? E disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. E eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o quê? O holocausto. Então ele disse para Samuel, falou, Samuel, os inimigos já tinham cercado a cidade, já estava perto. Eu estava ali, o povo, os soldados indo embora. E aí ele falou assim, eu nem tinha orado a Deus ainda, não tinha nem conversado ainda com Deus. E você não veio no tempo errado, certo? Ou seja, a culpa era de quem? Do profeta, não é verdade? Porque o profeta prometeu chegar e não chegava. E assim, às vezes, é o erro nosso. Como eu falei, às vezes, por nós não sabermos esperar em Deus, nos precipitamos, nós damos um passo errado, fazemos o que não tínhamos que fazer. Deixa o marcador aqui, Provérbios 19, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 19, 1 e 2. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Melhor é o pobre que anda no quê? Na sua sinceridade, do que o perverso de lábios e o quê? E tolo. Tem muita gente que ele é até simples naquilo que ele faz, não é? Mas é a sinceridade dele. Só que a Bíblia diz que tem muita gente que ele é perverso de lábios e ao mesmo tempo ele é tolo. Então a gente tem que tomar cuidado com o tolo. E olha o 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. E o que se apressa com seus pés faz o quê? Peca. O Saul se apressou, não se apressou? O que ele tinha que ter feito? Ter esperado. Pastor, mas o soldado estava indo embora. Tudo bem. Se Deus não tinha mandado ele agir, ele não deveria ter agido. Ele deveria ter esperado. Uma coisa havia naquele salmista, que era o Davi. Davi, ele ia para uma batalha. Davi, a primeira coisa que ele fazia era, entrava na presença de Deus e perguntava a Deus, eu devo ir para essa batalha? Se Deus falasse para ele assim, não vai, o Davi parava e não ia. Mas Deus falava para ele, pode ir. E ele perguntava, Deus, eu vou vencer? Deus falava, vai vencer. Davi saía e ia para a batalha. Uma vez Davi chega na cidade dele, e a cidade dele está pegando fogo.
não tinha mais as esposas, não tinha os filhos dele ali. E os homens daquela cidade até cogitaram eles apedrejarem a Davi. Ao invés de Davi se revoltar, ficar nervoso, xingar, a Bíblia diz que Davi vai para um canto, chora, e naquela hora ele pede para trazer para ele o éfode. E aí ele vai, ora a Deus, e ele pergunta para Deus: Deus, eu devo perseguir os inimigos? E Deus fala para ele: persegue. E aí ele fala assim: eu vou conseguir? Deus falou: vai, você vai conseguir. Davi, naquela mesma hora, ele vai atrás. Davi poderia ter falado: espera um pouquinho, eu sou o chefe deles ali, eles falando em me apedrejar. Davi era uma máquina de matar. Não teria um homem à altura para enfrentar Davi naquele tempo. Davi não se preocupou com isso. O que Davi queria saber era o que Deus tinha para ele fazer. Então, quando nós estamos realmente na presença de Deus, as coisas dão certo. E os mesmos homens que falavam e apedrejar Davi foram subordinados a ele naquela batalha e voltaram vencedores. Por isso que é importante eu sempre saber esperar em Deus. Diga graças a Deus. Amém? Mas quem se apressa com o seu pé, quando eu falo se apressar, é fala demais, xinga. Tem gente que ela fala sem pensar. Tem gente que você vai perguntar uma coisa para ele, tipo que eu chego para o Cláudio e falo: Cláudio, ele já está respondendo. Não tem gente que é assim? Você nem falou, parece que ele está meio naquela vidente, né? Ele começa a querer adivinhar. Às vezes filho é desse jeito. Não é assim os filhos? Você vai falar para o filho: filho, quem que fez? Não foi eu. Mas você nem ainda perguntou, né? Ele já está dizendo que não foi ele. Tem gente que é desse jeito, né? Aí você pergunta: o que eu falei? Ele nem sabe o que é, mas não foi eu, né? Ele já está dizendo para ela que não foi ele. Não é assim às vezes? Tem gente que ela nem espera. Então volta mais uma vez lá em Provérbios, 1 Samuel 13, versículo 11. O erro do Saul foi exatamente não esperar. Quando ele deveria ter esperado, ele vai e se precipita, ele já começa a agir antes mesmo do que deveria fazer. Então disse Samuel, versículo 11: que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, tu não vinhas nos dias aprazados, os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, e disse eu: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Olha a resposta do profeta. Então disse o profeta a Saul: agiste o que, igreja? Neciamente, ou seja, como um tolo, amém? Ele agiu como uma pessoa louca, que não tinha juízo. Toda pessoa que faz algo sem a direção de Deus, toda pessoa que ela dá um passo sem primeiro clamar a Deus, buscar a Deus, essa pessoa é louca. Ah, pastor, mas eu quero muito aquilo, eu queria muito comprar aquele carro, aquela casa, eu queria muito aquele objeto. Tem pessoas que é assim, o que ela vê, ela quer. Mas é hora, é o momento. Ah, mas aquele emprego vai me trazer ali um retorno maior. Irmão, às vezes aquele retorno maior é uma cilada do diabo para você. E você fala assim: mas eu vou ganhar mais. Às vezes o que você vai ganhar mais vai te trazer mais tortura, mais dificuldade. Às vezes o prejuízo emocional que você vai ter vai ser muito mais caro para você do que aquele lugar que você estava. É verdade ou não é? Tem gente que trabalha num lugar, o salário não é nem aquilo que ele queria. O outro é bom, mas às vezes os transtornos que ele vai ter naquele outro não vai nem compensar. Não dorme mais, não tem paz, o que a pessoa gasta às vezes até com medicamento para poder suportar, não valeu a pena. Às vezes é melhor um pouco com Deus, mas eu tenho paz, põe a cabeça no travesseiro e durmo, do que sair fazendo aquilo que me vem na cabeça. É verdade ou não é? Então eu preciso orar primeiro, eu preciso buscar Deus. Espera um pouquinho, o que Deus quer para a minha vida? O que Deus está esperando realmente para mim? Ah, pastor, aquele lugar é um lugar maravilhoso, a minha vontade é viver naquele lugar. Aí você vai para aquele lugar, as coisas não dão certo, porque Deus sabe o que tem naquele lugar, o que te espera naquele lugar. Eu não sei. Os meus olhos só enxergam o que está na minha frente. O olhar de Deus não. O olhar de Deus está vendo amanhã, depois de amanhã. Deus sabe como é que vai ser daqui 15 dias a sua vida. Sabe ou não sabe?
Mas e você? Você não sabe. Eu estou aqui agora, talvez eu saia ali depois e caio. Desabo ali fora. Como é que eu vou saber se amanhã eu vou acordar? Mas Deus, Ele sabe. É verdade ou não é? Então eu preciso aprender a saber caminhar dirigido por Deus. Então Samuel disse a Saul: agiste neciamente e não guardaste o que, igreja? O mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para... Você viu o que ele falou? Se ele tivesse esperado, pastor, mas ele fez até o certo, ele só ofereceu sacrifício para Deus, mas ele não podia. Amém? Se o Samuel demorasse 10 anos, eles teriam que passar 10 anos ali esperando para oferecer aquele sacrifício. Mas se os inimigos viessem, a obrigação daquele rei era fazer do jeito que ele tinha que fazer, que era a competência dele. Deveria lutar com o recurso que ele tinha e confiar em Deus. É verdade ou não é? Mas às vezes a gente tenta se precipitar. Não, mas assim vai ser melhor. O Saul, uma outra ocasião, o profeta fala para ele assim: vai lá e destrói os amalequitas totalmente, desde animais até crianças de colo. Pastor, é maldade de Deus? Não, Deus tinha um porquê. Havia um pronúncio, uma promessa de Deus de que ele faria vingança àquele povo. E quando chegou o momento de fazer, o mesmo Saul vai para lá, chega lá com aquela vontade de resolver as coisas. Aí chega lá, o povo começa a olhar aqueles cavalos de raça, aqueles bois de raça, os animais com qualidade. Aí eles chegam de novo para Saul e falam: Saul, a gente poderia poupar isso aqui, né? Guardar, levar para oferecer para Deus. Vai ser uma bênção. E o Saul dá uma olhada: é verdade, Deus vai gostar. Mas o que Deus tinha mandado fazer, igreja? Destrói totalmente, não foi? Quando ele chega tudo feliz de novo e fala: Samuel, está feito. O Samuel fala: e esse mugido de vacas aí que eu estou ouvindo na minha orelha? Aí ele fala: não, o povo me forçou porque eles acharam que era de qualidade, não podia ter dado um fim naquilo ali. E aí novamente o Samuel fica bravo com ele não tinha nem destruído o rei. Aí o Samuel vai se retirar, ele segura aqui a orla do manto do Samuel e rasga. Você vê como é que é? Era um homem que não tinha muito juízo. Ele vivia fazendo coisas que de alguma forma ali trazia consequências ruins. Tem gente que é desse jeito. Ela vive fazendo coisas que traz para ela consequências ruins. E talvez hoje você está colhendo coisas na sua vida por causa das escolhas que você fez, daquilo que você se precipitou. Você devia ter esperado algumas vezes, mas não, antecipou, deu o passo que não deveria ter dado. Você agiu pela carne, por falta até de oração, de comunhão com Deus. E aí ele fala, ó: não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Porquanto, que igreja? Não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, pela falta de juízo desse homem, ele condenou um reino que poderia ter sido um reino de sucesso, poderia ter sido um reinado, eu vou dizer assim, até parecido talvez com o de Davi. Amém? Esse homem que Deus já tinha escolhido, que ele fala ali, era o próprio Davi. Amém, igreja? Mas ele perdeu porque faltou juízo. Cuidado, irmão. Às vezes você está no calor de uma situação, cuidado com as palavras. Tenha juízo. Ah, pastor, mas eu perdi a cabeça. Às vezes aquela palavra que saiu, aquilo vai ecoar na tua vida por muito tempo e vai trazer consequências terríveis. Pastor, a decisão que eu tomei, talvez essa decisão vai custar muito caro. Então não se precipita. Não haja como louco. Tem até um ditado que diz que se você estiver feliz, você não deve tomar decisão nenhuma. Porque quando a gente está feliz, a gente promete coisas que não vai conseguir cumprir depois. É verdade ou não é?
Você está alegre, alguém está ali, não é assim? Aí você fala, não, pode deixar que eu faço isso. Depois você vai pensar, você fala, puxa vida, e agora? Você estava feliz demais. Nunca toma decisão quando você está feliz demais. Pode custar caro. Pastor, estou revoltado. Quando você está revoltado, você toma decisões também que pode sair caro demais. É verdade ou não é? Você já tomou decisão no calor da situação? Às vezes é caro. Às vezes aquilo vai custar muito caro para a tua vida. Então, procura ter juízo. O juízo ele é importante. Vamos terminar onde começamos? Salmo 119, 66. Estou com o Salmo 133 aqui na cabeça. Salmo 119, 66. 119, 66. Acharam? O que Davi pede ali? Davi não, Tete. Posso ler? Ensina-me bom e o quê? Ciência, pois crie nos teus mandamentos. Amém? Vamos orar, igreja? Vamos pedir para Deus o juízo? Vamos fazer como fez o salmista? Isso. Coloque-se de pé, feche os olhinhos agora. Eleva teu pensamento até Jesus. Pai querido e Pai amado, o rei Saul, meu Deus, ele tinha tudo para ser um bom rei, Pai. Ele tinha tudo, meu Deus, para alcançar, Pai, aquilo que ele almejava. Mas a pressa, meu Deus, a falta de juízo ou a falta do bom juízo, Pai, acabou atrapalhando a vida dele. Talvez esteja alguém orando agora, Jesus, e ela esteja até dizendo, meu Deus, a falta de bom juízo tem me atrapalhado, Pai. Tem pessoas, meu Deus, que por falta do bom juízo, Pai, tem jogado fora. Tem perdido coisas, meu Deus, tem permitido que coisas do Senhor, bênçãos do Senhor, tem escapado da vida delas, Pai. Meu Deus, o rei Saul, ele poderia ter confirmado o reino dele naquele dia. Ele só precisava, meu Deus, ter aguardado conforme as palavras daquele profeta, Pai. Meu Deus, tem pessoas que talvez está prestes, ó Pai, a tomar uma decisão, um caminho. Meu Deus, a fazer algo, meu Pai, que não provém do Senhor, que não vem da Tua presença. E talvez, meu Deus, as consequências, elas são terríveis, ó Pai. Ah, meu Deus, mas agora nós oramos ao Senhor. Agora nós buscamos a Sua presença. Agora nós chamamos pelo Senhor. Isso, vai chamando pela palavra de Deus agora. Vai pedindo a Ele, Jesus, me dá sabedoria, me dá inteligência, mas me dá bom juízo, Pai. Vai pedindo para Ele agora. Você está em aliança com o Todo-Poderoso. Vai clamando agora ao Todo-Poderoso, vai dizendo a Ele, meu Deus, eu quero somente na minha vida aquilo que provém do Senhor, ó Pai. Deus, alguém está clamando, buscando, te invocando, chamando pela tua presença agora. Então derrama agora do teu poder, ó Pai. Aonde houver, Jesus, algum tipo de impedimento, de barreira, meu Deus, nos auxilia, nos ajuda, Pai. Meu Deus, alguém está orando agora e dizendo, Jesus, me ensina a ter juízo, Pai. Alguém está pedindo, Jesus, me ensina, Pai, o caminho que te agrada, o caminho que me leva, meu Deus, mais perto do Senhor, ó Pai. Ah, então venha, Deus, então venha com o teu poder, vai transformando agora cada área, vai transformando agora a vida de cada pessoa que te invoca, Pai. Alguém talvez esteja pedindo perdão, alguém esteja talvez dizendo, Jesus, eu não tive juízo também. Alguém esteja dizendo agora, Deus, o que importa para minha vida é a tua presença, Pai. Oriada lama turiri cantarina
Vai orando agora, igreja. Vai invocando ao Todo-Poderoso. Coloca a tua vida diante dele. A presença dele está aqui. O poder de Deus está neste lugar. Então vai se derramando diante dele. Aleluia, 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 aleluia. Glória, norina, lamama, machere, covare, cantarima, lamachere. Riana, lamama, machiri, xirima, lamama, machere, cantari. Isso, vai buscando a ele, vai invocando a ele, vai chamando da presença do Todo-Poderoso. Glórias e glórias e glórias, aleluia. Oh meu Deus, a sua igreja clama, a tua igreja ora, Pai. O teu povo está se derramando agora. Ouça o clamor, meu Pai, daquele que está te buscando. Alguém que está dizendo: Jesus, me ajuda. Jesus, eu agi como Saul. Eu joguei fora, Senhor, oportunidades. Eu desprezei, meu Deus, a tua palavra. Ah, meu Deus, mas agora ela se derrama. Agora ela te clama. Agora ela te busca, Pai. Então restaura, então transforma. Então traz, meu Deus, a saída, a solução. Traz de volta o caminho, Pai. Traz de volta a paz que essa pessoa precisa. Traz de volta, meu Deus, a solução que ela necessita, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Diga: Senhor Jesus, que eu possa te adorar em todo o tempo. Vamos aplaudir o